Vamos ver. Estamos ao vivo. Deixa eu esperar o Werner aparecer aqui. Vamos ver se ele aparece aqui para eu chamar ele para fazer a solicitação. Deixa eu ver como é que faz isso aqui. Werner ainda não apareceu. Estou esperando o Werner aparecer. Gente, 17h47, como eu prometi. Tô aqui esperando o Werner. Ele aparecer aqui. Então vamos ver. Ah, que bom. Tem tanta gente aqui. Regina, professor Marcos, coisas da Tissa. Outro Marcos, Regina Vilela. Ah, o Werner aqui. Werner, você vai pedir ou eu te... Ah, eu acho que ele pediu aqui. Então vamos ver. Esse aqui agora. Esperando o Werner. Tá conectando. Aê! Apareceu. E aí? Então, vamos começar, né? 17h47. Bom, então vou começar me apresentando. Meu nome é Ana Paula Blanc, eu sou uma arquiteta que ensina a costurar. E tá bom o som aí, velho? Tá, tô ouvindo bem. Ah, então tá bom. É porque eu achei que tava dando aquela coisa de dar a volta. Sanduíche. Não, sanduíches. Bom, então estou falando que eu sou uma arquiteta que ensina a costurar e eu uni as minhas duas paixões, que é a casa e a costura, e eu ensino uma costura afetiva de peças para casa. Vou apresentar o Werner Silveira é músico da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, percussionista, criador de um projeto Degustações Musicais, que é um projeto de cursos e palestras que fala sobre arte e desenvolvimento pessoal. E ele é criador também, idealizador da Orquestra Ovo. E ele é meu marido. Vamos, vamos só perguntar, gente, vocês estão ouvindo? Tá, o som tá legal e tal? Quem puder falar um sim aí, fala pra gente saber se tá tudo bem. Que eu tô ouvindo uma interferência aqui, eu não sei se o som tá bom pra você. Aí quem puder falar se o som tá bom, fala um sim, assim, eu coloco. Ah, não. Regina falou que tá bom. Ah, que ótimo. Então tá bom. Gente, é o seguinte, eu fiz um roteiro, porque conversa de marido e mulher, né? E eu fico com medo da gente ficar meio se perder e ficar contando casos nada a ver. Eu lembrei de uma entrevista do Ziraldo. O Ziraldo, ele tinha um programa de entrevistas onde ele era um entrevistador. E uma vez ele foi entrevistar a Daniela Thomas. E a Daniela Thomas, uma grande cineasta, diretora de teatro, cenógrafa, mas ela é filha do Ziraldo. E aí eles combinaram, assim, na entrevista, assim, olha, então vamos manter a linha aqui e tal, mas eles começavam a conversar e eles começavam a contar o caso da tia e não sei o que, aí eles, opa, volta, 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 volta. Então eu fiz um roteiro. Bem, o tema que a gente escolheu foi o hobby, né? Se o hobby é um oxigênio para a alma. E eu escolhi esse tema, bom, porque assim, eu tô apaixonada pelo meu hobby. E há umas 2 semanas atrás eu fiz um vídeo falando sobre uma filosofia de vida dinamarquesa, que é o Hygge, que eu não sei falar isso até hoje, que escreve Hygge. E nessa filosofia eles falam que a Dinamarca está nesses rankings, sempre em primeiro lugar nesses rankings de felicidade, né? A gente tirando a condição social deles, isso é uma outra coisa, mas também está junto, né? Mas eles falam que é para você buscar a presença, para você buscar a pausa, para você buscar atitudes, gestos que te trazem bem-estar. E eles falam muito de ter um hobby, né?
E para mim, ter um hobby é achar todas essas coisas, né? É achar bem-estar, é achar presença, é achar pausa. É, o hobby, a sensação que eu tenho é que ele ajuda a gente a fluir na vida, né? O hobby, ele deixa a rotina da gente mais leve. Eu e o Werner, nós temos hobbies, né? O meu hobby é costurar, o hobby do Werner é cozinhar. É, a música, Werner, eu fico pensando assim, é um hobby para você, a música? Então, eu acho que as duas coisas, né? Tanto a música quanto a cozinha, elas são um hobby e também não são um hobby, né? Tem essa coisa da cozinha do dia a dia e tal, que faz, tem que fazer, almoço, jantar, aquela coisa toda. Mas tem um momento que eu preciso fazer um bolo, sei lá, entendeu? Fazer um pão de queijo, escaldar a massa e ficar lá amassando, né? E tem aquela coisa toda, fazer um biscoito. E na música, mais ou menos a mesma coisa. Na verdade, desde que eu comecei a estudar música, bem novo, né? Ali com 12 anos de idade, com o tempo eu fui entendendo que não tinha uma outra possibilidade. Assim, eu não tive as questões da adolescência, né? De repente fazer um outro curso, alguma coisa, mas a música para mim ela sempre foi muito forte. Eu fui entendendo aos poucos que era isso daí que eu ia fazer. Mas sempre foi muito prazeroso também. Tem uma coisa, por isso que eu falo que ela é hobby e também não é hobby. Porque tem as relações que a gente tem de muitos anos, né, tocando na noite, e aí desmonta instrumento, aí chega de madrugada em casa, muitas vezes, né, dorme pouco. E eu lembro que a Olivia, pequenininha, principalmente, né, eu tinha umas bandas de jazz, umas bandas de rock, chegava de madrugada e ia te render para poder ficar com ela, aí já emendava, não dormia. Então, assim, tem essa parte que é uma parte. Não é hobby. Exatamente. Mas tem um momento, eu acho que mais o meu momento com a música do público, né? Do público não, da pessoa que ouve, né? Até hoje, do mesmo jeito que às vezes eu vou para a cozinha e vou fazer um bolo, que é aquele momento de encontro, um momento de presença grande, de encontro, que ali você, nossa, a música é a mesma coisa. É um momento que eu entro no meu escritório, ou no quarto, e vou escutar música. Vou escutar uma sinfonia de Beethoven, vou escutar uma peça para piano de Debussy. Então, as duas coisas, eu acho que elas sempre tiveram muito em equilíbrio para mim, no sentido da vida, né? Tanto tempo que a gente está junto e elas sempre caminharam juntas. Eu acho que nunca ficou uma coisa trabalho, trabalho, pesada. Não, eu sempre guardei para mim. Aí tem uma coisa do hobby que eu queria falar antes de voltar para você e terminando de responder essa pergunta. Sempre teve uma coisa para mim dessa questão do hobby e de estar conectado com a presença, que ela sempre foi fundamental para o meu crescimento. Quando você fala aí do Ruga, que eu não sei também como é que fala, é, eu nunca deixei de lado um momento do dia para eu poder me dedicar a mim mesmo. E aí eu me lembro muito quando eu entrei na escola de música, que foi super legal, que eu percebi que na escola de música a galera era muito assim, estudar, 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 estudar. Eu também estudei demais. Mas eu fiz uma promessa para mim quando eu entrei, não sei se você lembra. Eu prometi assim, eu não vou parar de escutar música. Porque muitos colegas pararam de escutar. E eu lembro que, às vezes, assim, horas estudando, não aguentava mais estudar. Eu subia na musicoteca que tinha, pegava uns bolachão, uns vinil, e ia escutar. E ficava assim 15, 20 minutos, cara, e Nossa, lembrei escutava. disso. Não, não lembrava disso, é verdade. E eu escutava. E a galera assim, cadê o Verne? Cadê o Verne? E eu, não, ninguém me encontra, pelo amor de Deus. Porque essa conexão, que eu acho que ela é além de presença, ela é além de um monte de coisa, como diz um nutricionista que eu vi uma vez falando sobre você descascar uma laranja e chupar uma laranja, né? Que a laranja tem centenas de benesses que o homem ainda não descobriu. É. Então, eu acho que o hobby ele tem centenas de benesses que a gente não sabe classificar ainda, mas que existem e que eu acho que eles fazem bem para o nosso desenvolvimento, para a nossa saúde, para a nossa plenitude. Você está falando isso, assim, porque aí é um hobby e trabalho misturado, que é o meu caso, né? Que é hobby e trabalho misturado também.
mas que é tão legal assim que não deixou de ser hobby, né? Eu tenho meus momentos também disso, assim, é de desligar, é a hora que vem insight, né? Eu percebo assim que é como se a gente estivesse no automático e aí o hobby ele acorda a gente para muitas coisas, né? É engraçado porque a gente não vai para o hobby com essa intenção, né? Eu não vou assim, agora eu vou entrar no estado de presença. Agora eu vou. Não, a gente vai fazer uma coisa que a gente gosta. E aquilo traz muitas coisas legais, né? Eu falei no começo, né, das degustações musicais, dos seus cursos, e eu vejo muito isso nos seus cursos, que você traz as pessoas de um adormecimento, assim, você tira as pessoas de um adormecimento, né? Porque pode ser, não sei, eu vejo muito isso, porque eu estou em contato com você, vejo os resultados, vejo as pessoas falando, né? Fala um pouquinho disso também, assim, desse tipo, ou acorda, né? Que os seus É, cursos isso, trazem. isso tem a ver com assim, o fato da vida inteira eu ter sido muito vivo, muito presente, né? Sempre, sempre. E com o passar dos anos, eu acho que eu comecei a perceber um distanciamento entre essa minha maneira de ser e várias outras pessoas. E eu comecei a me questionar, falei assim, não, mas por que isso acontece, né? Por que às vezes eu tenho essa impressão de que fulano está perdido? Né? Porque e aí eu comecei realmente a pensar, comecei a refletir. Eu comecei desde muito tempo a coletar estados de presença. Esses pequenos momentos, assim, eu acho que é muito pela paixão minha pelo Guimarães Rosa, né? Uma Vejo, frase que eu sempre tenho. vejo isso o tempo inteiro. Você é isso, assim, você vive isso totalmente. Assim. Então, o Guimarães tem uma frase dele que eu acho, né? Que eu não sei se é exatamente isso, porque Guimarães, uma letrinha que muda ali, muda tudo, né? Mas ele diz que felicidade se acha só em horinhas de descuido. Né? Então, essas horinhas de descuido, elas são muito frequentes para mim. E eu amo isso, eu amo estar presente, viver on life, né? Estar conectado e fazendo essas coisas. Eu não estou desconsiderando todo o resto, os perrengues que a gente passa, não é nada disso. Mas eu tenho, eu acho que da minha natureza, uma tendência de enxergar o lado positivo das coisas e tudo. E é engraçado porque a gente aprende muito sobre qualquer assunto quando a gente tem uma oposição a ele, né? Então, a gente aprende muito sobre presença, percebendo e entendendo também o que é a ausência. Né? A gente valoriza e a gente aprende muito sobre a alegria, a felicidade, também vivendo os momentos de tristeza, os momentos de sombra. São os Mas momentos que a gente, às vezes, aflora, né? Os momentos que a gente está num casulo. E eu comecei a identificar, tentar, assim, não é tentar resolver o problema das pessoas, mas assim, eu comecei a tentar enxergar onde que está a ausência nas pessoas. E aí um caso que eu quero contar sobre a ausência, que aconteceu comigo há muitos anos, o Samuel, né, nosso filho caçula, ele, ele jogava basquete, jogava futebol, começou jogando futebol, ele era pequenininho, e eu fui levar ele lá no recreativo. A gente era sócio do recreativo ali, no início da Grão Mogol, e fui levar ele lá no futebol. E eu estava com as partituras, que eu estava preparando uma partitura, né, do ensaio da Filarmônica daí alguns dias. Então, eu sentei, aí tem todo um aquecimento, uma coisa do treino, eu comecei a olhar a partitura e tal, veio uma moça e sentou do meu lado e viu que eu estava mexendo na partitura e puxou papo comigo. Falou, olha, você é músico? Eu sou músico. Eu toco na Filarmônica e tal. A partir do momento que eu falei que eu era músico, eu tocava na Filarmônica, ela entrou no modo contínuo, assim, falando, 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 e não parou de falar nunca mais. Ela não foi uma coisa louca, assim, eu fiquei constrangido, assim, comecei a ficar irritado, que aí eu queria ver o Samuca jogando, né? E também não conseguia, a pessoa ficava exigindo atenção o tempo inteiro ali. Aí depois de um tempo, muito delicadamente, eu pedi licença a ela, falei que ia ao banheiro. Beleza, aí eu saí para trás do ginásio e fiquei quietinho lá.
né? E aí eu observei, porque assim, eu fiquei quietinho lá, mas aí tinha uma pessoa que estava do outro lado dela, eu vi que eu saí. Ela ficou um pouquinho quieta, virou para o outro lado e já puxou papo com o cara e começou a falar com o cara. Deu uns 5 minutos, o cara levantou também e veio. Quando ele chegou e viu que eu estava escondido, ele olhou para mim e falou assim: Ué, você falou aqui no banheiro? Eu falei assim: Não, é porque estava querendo ver meu filho jogar e tal, e né, o assunto ali e tal. Eu falei assim: Nossa, eu saí também pelo mesmo motivo. Não estava conseguindo concentrar, a pessoa estava me tirando do eixo. Beleza. Nesse momento, ela deu uma olhada assim para o lado, olhou para trás, não tinha ninguém perto dela, ela pôs a mão no bolso, pegou o telefone e ligou para alguém e começou a conversar no telefone. E ela foi conversando no telefone, a aula de futebol acabou, o menino dela saiu, ela foi com o menino dela, entrou no carro, não desligou o telefone. E aí foi desses momentos de presença que eu tive que eu falei assim, cara, isso daí é ausência. Essa pessoa está completamente ausente, está completamente perdida. Ela não dá conta de ficar com ela mesma. E eu falei assim, poxa vida, ela tem aí pelo menos mais uns 50 anos de vida. E será? Ela tem que resolver isso. Porque como que ela vai passar mais 50 anos da vida dela não conseguindo ficar com ela mesma, estando ausente, né? Uhum. Então, nesse momento, foi um momento que aí eu comecei a eu já percebia, mas foi um momento que eu tive consciência desse problema que a gente vê hoje, né? E aí eu vou coletando também esses estados de ausência, percebendo na rua, nas pessoas, porque é uma maneira de eu me policiar e é uma maneira de eu estar ainda mais conectado com a vida. Né? Não é assim, olha, estou mais conectado à vida porque eu estou. Como é que é? Porque eu estou julgando, não, porque eu estou me inspirando na ausência dos outros, né? na dor dos Tá. outros. Não, não é nada disso. É uma constatação. São coisas que eu percebo e que, de repente, elas me fazem ter uma consciência melhor do mundo que eu estou. Eu acho que você tem tanto esse estado de presença que fica evidente para você quando não tem a presença, né? Quando a pessoa está na ausência. Eu acho que fica mais claro para você enxergar. Eu acho que talvez por isso que você passa, assim, nos cursos com tanta propriedade. Você inspira mesmo, assim. E a gente vê que as pessoas mudam. Mudam a forma de pensar, mudam a forma de agir. Isso é muito legal, assim. É, porque esse start que você dá nas pessoas, né, é o que a gente está conversando aqui, que o hobby traz, né? E eu estava pensando, assim, quando eu resolvi o horário dessa live, né, 17h47, que é uma coisa que nem você sabe o que é, e a gente falando assim que o hobby ele quebra a rotina, então ele deixa a gente mais presente por causa dessa quebra de rotina, né? Quando a gente se conheceu, no nosso primeiro encontro, quando a gente estava no telefone e a gente estava combinando de encontrar, e você tinha me chamado para ver um concerto do grupo de percussão. Eu acho que o concerto devia ser assim, 6h30 da tarde. E aí a gente conversando, eu falei assim, mas então que horas que você vai passar aqui? Aí você falou assim, eu vou passar às 5h47. Mas isso eu acho que eu vinha num automático e eu vinha num modo assim, tão meio zumbi, que isso, na hora eu não analisei, mas eu achei isso tão sensacional. Eu falei, então a gente pode marcar um encontro às 5h47, não precisa ser 5h30, nem 15 para 6, nem às 6 horas. A gente pode, assim, isso é lógico que depois que eu fui analisando isso, assim, mas na hora me deu uma alegria, assim, nossa, que legal! Que eu acho que é muito isso que você faz, assim, né? Você tem essa. Você dá uma desestruturada na coisa, né? Traz uma novidade, eu acho que você enxerga o que nem todo mundo está enxergando, e aí você mostra isso para as pessoas, né? E aconteceram várias coisas, assim, a gente viajando, né? Quando a gente se conheceu mesmo, assim, eu andando com o mapa na mão, em Paris, porque pra onde você quer? Eu falei, não, eu quero ver a Torre Eiffel. Eles falaram assim, mas a torre tá ali. Não é possível, assim, pra que você precisa do mapa? Vai andando, gente, uma hora a gente chega lá. Então é isso, né?
eu acho que tira a gente desse automático do dia a dia, né? Que a gente acaba que, sei lá, se perde. Mas Eu então, não sim, lembrava disso. 47, é isso. Eu não lembrava disso de jeito nenhum. Assim, depois isso você sempre brinca dessa forma com os horários, né? Hoje até no almoço a gente conversou sobre isso, né? Você não sabia por que a live era 5h47. E aí a Olivia falou, nossa, mas que coisa precisa, 5h47. Eu falei assim, mas 5h30 também não é preciso. Só que os 5h17, 5h23, assim, dá uma desestabilizada, né? Eu acho muito legal isso. Então foi por isso. Você está falando isso daí, né? Que às vezes eu dou uma quebrada, né? Desestabilizada. Eu acho que é a maneira que eu mais te desestabilizo é com a minha bagunça. Eu tô até com vontade de pegar o celular aqui e virar agora para mostrar a Não, mesa do escritório, não gente. faça isso não, que É a muito audiência vai bagunçado. sumir. Isso é O uma povo coisa vai que correr. desestabiliza na Paula, a minha bagunça. Mas aqui, olha só, é, é, eu sei disso, eu tenho consciência de que essas palestras, essas aulas, o curso, cada retorno que eu tive do curso, assim, que é coisa, eu me emociono quando as pessoas, o que as pessoas falaram, não foram dezenas, né? Dezenas de pessoas falando, dando depoimentos emocionantes. Tem uma coisa que eu tenho para mim que é assim, é, a única coisa que eu posso fazer pelo outro é, é compartilhar a minha percepção das coisas. Em nenhum momento eu não quero convencer ninguém de nada. Lá no curso, a primeira aula que eu falo lá do Beethoven, a aula que eu falo de música contemporânea, né? Porque essa primeira turma era a maioria das pessoas da primeira turma eram pessoas mais velhas. E que normalmente não gostam de música É, contemporânea. a música contemporânea desestabiliza elas totalmente, assim, né? E aí, mas aí o que é? No final da aula que eu falava de música contemporânea, o pessoal já estava pirando, tipo assim, nossa, eu não imaginava que eu ia gostar de Ligeti na minha vida, não é? Nossa, peraí, qual que é essa referência? Eu quero ouvir. Eu não estava ali com a intenção de convencer as pessoas que se é bom, se não é bom, não tem nada disso, assim. É a minha relação com a arte contemporânea, é a minha relação com o que é esse conceito de ser contemporâneo para mim. Porque se eu compartilho isso tudo que eu vivo, isso tudo que eu acredito, isso tudo que eu amo, eu acho que as pessoas podem absorver um pouquinho disso. Ou podem absorver um pouquinho disso para poder gostar, ou para poder não gostar, ou para continuar indiferente, ou para tocar ou não tocar. Não é isso que está em questão. Quando a gente tem esse estado assim de plenitude, de olha, tá tudo bem, eu tô de bem, eu faço o que eu faço com muito amor e com muita consciência, tem muito estudo envolvido, tem muita experiência envolvida, né? E a única coisa que eu quero é compartilhar com vocês esse negócio que para mim é muito legal. Mas você sabe que Pronto. você falando agora, assim, eu fiz uma conexão legal com o hobby, assim, porque o seu curso, você fala da música, né, da arte, como que a arte pode nos ajudar no desenvolvimento pessoal, mas uma coisa que eu não tinha ligado, assim, é que, porque o curso é para leigos, para músico também, né, para qualquer pessoa, porque eu acho que nesse momento do curso, você coloca a música como um hobby. Você, apesar de toda a sua expertise, apesar de, graças à sua expertise, que você dá o curso com tanta profundidade, mas você ensina as pessoas a fruírem, né? A, como um hobby, né? E isso é que é muito legal, porque elas não precisam, então agora eu vou, esse curso foi revelador e eu vou virar músico, e agora eu vou trabalhar. Não, não é isso. É como que um hobby, como que isso expande tanto. Se ela se dedicar, que o hobby também precisa de dedicação, então você vai estudar um pouquinho e tal, né? Mas como que isso faz a gente olhar para outros lugares, né? Como que expande, como que a vida flui, como que fica leve tudo, né? É exatamente isso. Acho que você matou a charada, porque eu acho que o propósito para mim é esse.
Eu não consigo imaginar um outro propósito, um sentido da vida, alguma coisa que seja diferente, e não esse de estar presente e de estar conectado ao coletivo. Então, não sei, sabe, essa coisa, esse hábito que a gente tem, que agora a gente faz por Zoom, né? Mas de convidar as pessoas para vir em casa, fazer um jantar, comer um pão de queijo, fazer um pão de queijo e comer um pão de queijo, né? Eu acho que, na real, é isso que fica. Então, eu compartilhar essa minha paixão, e que é uma mistura de ofício, é uma mistura de prazer, de hobby, porque se não fosse, eu acho que eu não estudaria tanto e com tanto gosto, né? Também acho. Então, o que fica, no final, eu acho que daqui a 30 anos, 40 anos, quando eu olhar para trás, o que eu vou enxergar é isso. Eu não sei se eu estou sendo muito abstrato, mas eu vou dar um exemplo. Tem um grande amigo, Fábio Oliveira, um super de um percussionista, o cara tem um doutorado em percussão, professor em universidade aqui no Brasil, aquela coisa toda. Ele veio fazer um cachê com a Filarmônica, veio tocar. Um cara muito bacana, muito engraçado e tal. E aí, a gente estava ensaiando, e o dia de ensaio geral, né, quinta-feira, é o dia que a gente tem ensaio de manhã, tem a tarde livre para o concerto à noite, porque nos outros dias a gente tem ensaio manhã e tarde, né? Então, não deu assim para a gente encontrar, fazer muita coisa. Aí, quando foi no ensaio geral, eu virei pro Fábio e falei assim: ô Fábio, cara, o que você vai fazer hoje à tarde? Fábio, bicho, vou ficar lá no hotel e tal, tudo, bicho, vamos lá para casa, cara. Tomar um café, fazer um pão de queijo. Ele, cara, mas você não quer descansar? Por que descansar para concerto? Eu nunca tive o hábito de dormir à tarde. Tipo assim, meu dia vambora. Acordei, agora é só na hora de dormir. Não, né, não tem esse hábito, vou descansar, não sei o que, durante a tarde, né? Não, então vão. Então ele foi lá ele veio aqui para casa e coloquei ele para colocar a mão na massa lá, escaldei a massa de pão de queijo, falou, agora você vai colocar a mão aí, já esfriou um pouquinho, vai amassar. E ele ficou amassando, a gente enrolou o pão de queijo, fiz um café, então foi o tempo dele chegar, a gente fez pão de queijo, passou um café, tomou um café e depois ele foi embora para o hotel, para poder aprontar para o concerto. Até hoje, isso já tem quantos anos? A gente não lembra o repertório que a gente tocou, a gente não lembra se o concerto foi bom ou foi ruim, a gente não lembra se era maestro convidado, se era solista convidado, não. O que ele lembra desse período? Cara, bicho, fui para casa do Verne, fiz um pão de queijo, ele moeu um café na hora, a gente tomou. Então, não tem outra. Trazer, quando a gente consegue trazer para esse estado do coletivo, para esse estado da presença, para esse estado de comunhão, quando a gente traz aquilo que é da nossa profissão para esse lugar, ou esse lugar para a nossa profissão, não interessa, aí a ordem aí, não sei se importa, cara, tudo muda, assim, tudo muda. Nossa, que legal que você está falando isso, porque eu lembrei, eu sempre conto esse caso, que teve uma época da minha vida que eu estava muito triste, e aí eu fui fazer um curso de como fazer bolsas de tecido, né? E aí eu fiz, a Júnia Mello, que era uma mulher super legal, que é daqui da costura em Belo Horizonte, da moda e tal. Então, você chegava no ateliê dela, eu escolhi lá 3 modelos de bolsa, passei lá umas 3 tardes, assim, né? Porque eu já sabia costurar e tal, e fiz, e aquela tristeza foi embora. É, eu lembro de eu fazendo as bolsas, eu lembro eu lá, eu lembro as outras pessoas lá, a gente conversando, eu lembro o meu estado de felicidade quando eu saí, mas eu não lembro que tristeza que era essa que eu fui lá tirar, entendeu? Que isso é muito legal, né? São esses momentos mesmo, assim, que a gente parece que a gente sai do. Eu fico falando assim, parece que a gente sai de um lugar, né? Mas eu acho que na verdade a gente entra aonde a gente sempre deveria estar, né? Ter estado, né? O negócio é que a vida tira a gente, assim, a gente vai se atribulando em milhões de coisas, e na verdade eu acho que o hobby ele volta a gente para onde a gente não devia ter saído, de onde a gente não devia ter saído, né? Mas nem Aí sei meu se eu não hobby devia. vira trabalho e o seu também, e é maravilhoso, né? Eu nem sei se é do lugar que a gente não devia ter saído. É aquilo que eu falei mais no início, assim, tem um equilíbrio entre essas coisas. O hobby tem a ver também, para mim, com uma questão de você entrar num estado onde o conhecimento, onde o trabalho, onde as coisas, elas se assentam um pouco.
Tem uma biografia do Einstein, uma biografia Legal. grande, muito legal, que o Einstein, ele amava tocar violino. Desde novinho ele tocava violino. Violino era um hobby para ele. Ele, né? Dizem que nesse livro assim se fala muito que os professores gostavam muito porque ele era muito preciso ritmicamente. Então, com ele com 16 anos, 15, 16 anos, quando tinha que fazer as apresentações da escola, sempre queriam que ele tocasse as partes mais importantes. Às vezes ali um solo ou uma parte de primeiro violino, mais ali na frente de todo mundo, porque diziam que ele tocava bem, que ele era bom. E ele relata, tem relatos dele, que às vezes ele ficava assim uma semana debruçado ali naquelas pirações dele, né? Ele era muito imaginativo. Ele imaginava situações e depois tentava descobrir fisicamente o que ele tinha que entender fisicamente para poder chegar naquilo que ele criou da imaginação dele, uma intuição, um insight, seja o que for. Então ele se debruçava, ele estudava, ele lia as coisas, pensava, e aí de repente ele tinha que dar uma parar. É o momento que tudo se assenta. E ele ia tocar um violino. Ele fala no livro, nas cartas que ele escreve, que alguns das grandes eurecas que ele teve, das grandes descobertas, eram exatamente o momento que ele estava tocando violino. É o momento que a pessoa está em repouso. E aí uma analogia que eu faço é a seguinte: a criança, ela só cresce quando ela está dormindo. A gente não cresce quando a gente está acordado. O momento, olha só, é uma metáfora que eu acho linda. O momento do crescimento é o momento quando você está em repouso. A criança dorme. E é aí que o corpo dela assenta aquele conhecimento, blá, 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 e ela literalmente cresce. Eu acho isso maravilhoso. Então a gente tem que ter o tempo do repouso. A pausa, é a tal da pausa. E olha que legal que a Elisa está falando aqui, para nós perfeccionistas, né? Eu aqui. Parece que no hobby não temos um comprometimento com a perfeição, então fica mais leve. E eu acho que é isso mesmo, né? E aí é que a gente deixa também as coisas chegarem, né? Você não está segurando. Então, você dá uma relaxada, né? É prazeroso mesmo, né? Agora é o seguinte, nós temos perguntas, que as pessoas mandaram perguntas, então a gente tem que ficar de olho no tempo para a gente conseguir responder as perguntas. Como é que nós estamos de tempo aí? Eu não sei olhar o tempo aqui, eu estou olhando aqui no relógio. São 6h20, deve estar faltando uns 25 minutos para terminar. Aperta nesse coisinho que está escrito ao vivo aí, ó. Ah, no ao vivo? Ah, Aperta aí. está com 32 minutos. Tá, é o que falta ou é o que. Acho que Não, é 32. corrido. Então, estamos com 33 minutos de live. Bom, então eu vou começar a ler as perguntas aqui. A Lu Blanc, minha excelentíssima irmã, mandou a seguinte pergunta: o hobby de um atrapalha ou ajuda o hobby do outro? Quem vai responder primeiro? Eu posso responder. Então tá, depois eu dou minha. Eu acho que ajuda demais, porque como a gente está falando tanto que o hobby tem a ver com o estado de felicidade, de presença, de alegria, quando eu vejo que a Ana Paula ela encontra um negócio dela, assim, né, a coisa da costura, que sempre teve presente, mas agora ela chegou no momento dela com a costura, né, a casa costurada e tal, parece que a pessoa ganha ainda mais um brilho nos olhos, tudo. Então, quer dizer, a gente está junto o tempo inteiro, a felicidade e a alegria ela é mútua, né? Não tem assim estabelecer uma barreira e tal, não é muito isso. Então, acho que ajuda sempre. Não, acho que ajuda demais, porque primeiro que eu aprendo demais com a sua curtição, com o seu hobby, né? Você, às vezes eu vejo assim, tá aquele furacão, aí você para tudo e vai fazer um biscoito na cozinha, eu falo, não é possível. Mas é muito legal, porque eu falo assim, nossa, gente, olha, esse fica ali no seu momento, você amar, tal, aquilo nem demora muito, não, mas assim, vira outra pessoa, né? Então me ajuda muito, porque eu sou a pessoa mais ansiosa aqui, né? E eu fui aprendendo muito com esses momentos. Eu lembro uma coisa que você fazia,
que eu comecei a fazer também, que você me falava que fazia, né? Eu nunca vi você fazendo isso, mas que tem a ver com o seu hobby, que é escutar música, mas você estava muito atrasado por um compromisso, você chegava desesperado, você parava o carro, aí você ouvia uma música que fosse uma coisa pouca ali, 10 segundos, 20 segundos, respirava, se recompunha e ia para o seu compromisso. Mas, gente, isso muda tudo, né? Você muda aquela carga de coisa ruim que você tava, né? Então, o hobby ajuda. De um ajuda o outro muito. E tem uma coisa também que eu acho que nós somos duas pessoas que gostam de ter momentos sozinhos, assim, né? Então, é bom, né? Poder ter esses momentos. Você mais, eu menos, mas é bom. Bom, e Ana Márcia, eu vou ler a pergunta da Ana Márcia em espanhol. Eu não sei falar espanhol, mas porque a dona Ana Márcia escreveu em espanhol. Como vosotros organizáis vuestro día a día com a criação e a produção? Quem vai responder primeiro? Pode responder você agora. Bom, eu sou uma pessoa de método, né? De tudo super organizado. No trabalho, eu gosto de ter tudo hora certa. E para o hobby também. Porque eu sinto que no meu hobby, assim, quando eu tô ali, vem muitas ideias. Mas eu sou uma pessoa que tenho muitas ideias, assim, muitas ideias. Só que elas chegam enlouquecidamente. E eu sinto que quando eu tenho um método, assim, um horário, nesse horário eu sento, nesse horário eu vou trabalhar, nesse horário que eu vou mexer com isso e tal, eu sinto que parece que as ideias chegam de uma forma mais organizada. Então, o meu dia a dia para criar, ele é todo organizadinho, assim. Eu tenho hora para acordar, aí eu vou contar minha rotina mais ou menos aqui, assim. Uma sequência, né? Então, eu acordo e aí eu medito um pouquinho, eu faço as minhas orações, aí eu tenho uns exercícios que faço todo dia e nem sempre as coisas acontecem assim naquele horário certinho, mas a sequência eu tento manter. Aí eu tomo café, o café da manhã para mim é talvez a refeição mais importante do dia, não porque eu coma coisas mirabolantes, que é um pão e um café, pão com azeite e café, é isso que eu tomo, mas é uma hora que parece que as ideias chegam, assim, é uma hora que eu fico ali meio em silêncio, ouço uma música, eu tô lendo alguma coisa, e eu tenho muitos insights. Mas isso, assim, eu preciso planejar, eu planejo meu dia um dia antes, sabe? Na noite anterior. Então, o meu dia já está mais ou menos planejado. E aí, dali, aí eu vou tomar banho e tal, dou uma ajeitada na casa e aí eu começo a trabalhar. Mas eu tenho uma rotininha e eu tenho até um método de trabalhar, assim, que quando é uma coisa muito chata que eu tenho que fazer, aí é trabalho mesmo, assim, que é alguma coisa que, eu tô enrolando para fazer, eu tenho um método que chama 52-17. Eu trabalho 52 minutos e descanso 17 minutos. Não é que eu tenho um método, isso é um método que existe. Chegaram nesse número. Eu testei vários métodozinhos assim e esse se encaixou perfeitamente em mim, assim, porque eu fico ali 52 minutos de uma coisa muito chata e falo, mas são só 52 minutos, depois eu tenho 17 para fazer o que eu quiser. Então, bom, rotina, rotina. Eu amo rotina. E esse é o. Não é, meu amor? É, é. A Adri falou ali que ela aprendeu a cozinhar na quarentena, né, que ela gosta de pintar mandala também. A Simone perguntou se a gente fosse escolher outro hobby, qual hobby seria. Eu estou pensando nisso, viu, Simone? Ainda não sei te responder, Nossa, não. não sei, viu? Pra mim é tudo trabalho manual, costurar, bordar, não sei, as coisas das linhas eu não, já fiz tricô, mas eu não sei direito, assim, quem sabe, talvez, mas eu acho que é tudo trabalho manual. Eu sei, Simone, um hobby para mim, que é uma coisa que eu sempre falei com a Ana Paula, que eu sempre gostei de jardinagem. É verdade, você Cara, sabe. esse negócio de cortar grama, quando a gente morava no Altos Pinheiros, né? Quando a gente casou, a gente foi para Altos Pinheiros, e aí a Olivia nasceu lá. Nossa, gente, aguar as plantas, cortar a grama, era um outro estado, assim, que eu entro numa onda. É muito bom. Eu acho que eu adoraria isso. Mas aqui, Tem deixa eu pergunta, responder a pergunta da Ana porque tem Márcia. sensacional aqui. Tá, então, a pergunta da Ana Márcia respondendo sobre essa rotina, essa coisa da quarentena, assim,
eu sou o oposto da Ana Paula nesse sentido, eu sou muito bagunceiro, sou muito desorganizado, mas tem essa coisa do rizoma que está aí por trás. Eu não vou explicar o que é o rizoma agora, mas eu explico muito bem no curso, viu, gente? Arte e Desenvolvimento Pessoal. Então, eu funciono muito com essa conexão, essa coisa do rizoma, a bagunça, ela não me incomoda, pelo contrário, eu acho que eu funciono muito bem aí nessa minha baguncinha, ela é um minha, mistério, é mas pessoal. funciona. Então, o que é legal, o que é bom, acho, nessa quarentena, porque assim, todo mundo aqui em casa gosta de ter os momentos de estar sozinho. Eu, principalmente. Eu entro no meu escritório, trabalho, aí saio, aí a gente tem refeição junto, tal. A Olivia estuda lá no quarto dela, o Samuca tá tendo aula todo dia, ele tem o período que ele fica no quarto fazendo as atividades dele, depois ele vem para a sala, aí ele joga videogame e tal. Então, assim, a gente tem os momentos que a gente está isolado, no sentido de cada um fazendo as suas coisas e tal, e tem os momentos que a gente está junto também. Mais uma vez, aquela coisa do equilíbrio que eu falei. Não é uma coisa ou outra coisa, é uma coisa e outra coisa. E outra coisa, né? É. A Elisa falou aqui também que eu canto e danço, que são meus hobbies, mas engraçado, né? Eu levo os hobbies, sempre viram trabalho, assim. O canto virou uma época da minha vida trabalho, né? Mas a dança ainda não. A dança é né? Tem também. Mas eu tô enlouquecida, apaixonada com a costura. Na verdade, a costura é minha vida, desde criança, é meu hobby mesmo. Meu hobby, meu ofício, meu tudo. Mas aqui, ó, o Luiz perguntou o seguinte, falou, vocês acham que mulheres têm mais dificuldade em se dedicar a hobbies que homens? Por quê? Eu acho. Eu acho que o homem, ele consegue aproveitar mais. Não sei, não sei se a gente fica meio pirada demais com trabalho, com a casa, não sei. Eu acho que homem. Mas é tão difícil, né? Porque eu tô falando, quando eu falo eu acho que homem, eu acho que você, né? Não é o geral. Eu tô falando de você. Eu acho que você tem mais facilidade para se dedicar a hobby do que eu. Essa é a minha Eu acho que isso tem a ver com uma coisa. Eu não sei se é gênero. Pode ser que seja, pode ser que seja. Eu acho que no nosso caso tem essa diferença. No nosso caso tem essa diferença. Mas tem uma coisa aí por trás. Eu tenho certeza que eu me permito mais que você. É verdade. Eu me permito muito mais fazer as coisas. Então, assim, pô, eu sou músico, tenho um horário flexível, né? Porque a Filarmônica tem esse padrão, ensaio de manhã, ensaio à tarde, a gente faz aí 80 concertos por ano. É muito puxado, é muito estudo, mas eu me permito, cara, vou fazer um bolo de fubá com queijo agora. Entendeu? E Verdade. larga pra lá. Larga pra É, lá. eu até brinco muito com você, né? Eu tenho umas piadas internas aqui que eu não vou falar agora, que ela vai ficar brava, mas que eu falo com ela, eu falo assim aqui, relaxa, relaxa, porque tem uma cobrança, tal, tal, tal. Então eu acho que é uma questão de permissão. Eu me permito muito mais do que você se permite. Então, não sei se isso responde a pergunta, não sei se isso representa um pouco a questão do gênero, mas é o que acontece com a gente. É. Você falou que gosta de jardinagem. A Lu falou assim: Nor, vem pra cá cortar grama. Lu, é o seguinte, se o Ricardo liberar umas easy para mim, as cervejas que o Ricardo faz, se ele liberar umas aí para mim, eu vou e corto com o maior prazer. E aqui a Lívia Blanc, a Lívia tá falando aqui que ela também, como você, gosta de cozinhar e gosta de jardinagem. Ela tá falando assim: todos os meus cadernos, desde criança, tem receitas anotadas, acredito? Acredita? Eu acredito, porque a Lívia é minha cunhada e a Lívia cozinha super bem e ela se realiza mesmo, assim, ela faz com paixão, né? Imagino que a cabeça fica leve também, né, Lívia? Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui, ó, Luiz, Ana Paula, ensine como as mulheres conseguem ter este sucesso no hobby. Gente, isso é fácil, só seguir meu canal. Todo mundo vai ter sucesso no hobby da costura. Aqui, a Elisa falou que sim, que as mulheres têm mais culpa. Gente, eu já tô me liberando da culpa. Nossa, eu evoluí demais. Eu tô bem mais leve. Não tô, Werner? Super! E Demais! olha, e você se falar que não tô. Não, mas está sim, com certeza.
E aí teve o J. Pepper 64, falou, é muito particular, o se permitir é fundamental e é algo complexo de se conquistar. Não é uma questão de gênero. É, acho que ele pode ter razão, né? Agora, olha só, tem uma outra Ah, pergunta aqui, ó, que eu gostei dessa. O mesmo, ó, J. Pepper. Como vocês fazem para não transformar os hobbies em obrigações? Eu falei lá no início um pouco sobre isso, assim, que na verdade tem um equilíbrio, tem um balanço, né? Aqui em casa, por exemplo, a responsabilidade da comida é minha. Então eu faço o almoço, eu faço o jantar, né? Pô, e fazer o negócio todo dia é um pé no saco. Um saco. Você tem que inventar. Às vezes eu estou num super trabalho aqui, paro. Vou aí no sacolão, aí penso o que, que vai fazer, que é a parte pior para mim, eu pensar no que vai fazer no almoço. Aí às vezes sai umas gororoba, entendeu? Às vezes sai coisa boa, mas eu não, é que eu falei, assim, tem dia que eu faço, cumpro a obrigação, mas eu paro e falo assim, cara, hoje eu vou fazer pão, hoje eu vou fazer bolo, hoje eu vou fazer pão de queijo, hoje eu vou fazer biscoito, né? Hoje, bicho, vou fazer um negócio diferente. E tem dia que eu tô super bem, não, vou pesquisar uma receita e faço o almoço com o maior prazer, com o maior amor. Então, eu acho que não tem muitas essas barreiras. Eu acho que eu sempre consegui ter um bom equilíbrio entre essas coisas, porque a minha profissão como músico tem hora que é de arrancar o couro, entendeu? Mas são momentos, e tem momentos que são muito prazerosos, que tem de tudo, né? Eu acho que no frigir dos ovos ali, a coisa do amadurecimento, a coisa do crescimento, do prazer, do estar conectado, da presença, ela vence muito os perrengues que a gente tem. e eu acho que às vezes tem um sentido, né? Depende do sentido. Quando eu tinha a Oli, que era a marca de enxoval infantil, de coisinha para criança e tal, quando eu estava ali trabalhando para a Oli, era trabalho. Mas quando eu fazia aquelas mesmas peças para os meus filhos, para minha casa, era hobby. Porque o sentido que eu punha naquilo era diferente. Então, é talvez isso que a Elisa falou também. Ali eu me permitia ficar um pouco mais livre, eu tinha mais leveza, não tinha tanta obrigação de ficar tão perfeito. E eu tava ali fazendo para a Olivia, pensando na Olivia, fazendo para o Samuel, pensando no Samuel, fazendo uma almofada para a sala, pensando, ai, como que a sala vai ficar linda. Diferente de quando eu fazia, era a mesma coisa, o mesmo produto, exatamente, mas dependendo de para quem eu estava fazendo, ou se eu tava, se ali para mim eu conseguia separar muito o que era trabalho e o que era hobby, né? Eu acho que é bem isso, né? Isso que você falou, assim, você vai para a cozinha e faz um biscoito e é hobby, e você vai fazer a comida e é trabalho, né? É obrigação, né? Né? Nem tanto, né? Não é isso. Não, Não não é tô assim. falando que é pesado, mas tem dias que é chato, né, velho? Igual também trabalho. Mas não. Mas é Tem dias porque que não é não, tá assim. Quando eu vou para a cozinha é obrigação. Quando eu vou fazer um bolo, eu acho que não é. não. Uma interseção de coisas aí, né? É, As coisas estão juntas. é isso mesmo. Olha, a mamãe tá profunda aqui, ó. Acho que meu hobby é viver. Ai, adorei. Uh! Um dia eu chego lá, mãe, um dia eu chego lá. Eu tenho orgulho de falar. Eu tenho orgulho de falar que eu sou a vaca da minha sogra. Eu sou a vaca dela. Ô, gente, brincadeira. Isso aí é É um piada do comentário curso, aparecido. hein? Isso é piada do curso. Piada interna para quem fez o curso. A Aparecida, ela fez o curso e aí um depoimento maravilhoso, maravilhoso que ela deu. E é um conto de Guimarães Rosa, que é a história de uma vaca, e que, na verdade, esse conto é lindo demais, mas que a vaca, ela é o destino do rapaz. O rapaz sai atrás da vaca que foge, e só porque ele vai atrás dessa vaca que foge, que ela volta para a origem, ela volta para a fazenda dela, da fazenda da qual ela pertencia e tal. E quando o rapaz chega lá, é quando ele encontra o amor da vida dele, é quando a vida dele muda por causa dessa vaca, né? Então a Aparecida falou assim, Werner, você, pra gente aqui do curso, você foi essa vaca do Guimarães Rosa, né? Você mudou a vida da... Oi, gente, é lindo demais ouvir esses depoimentos, né? E eu sempre gostei muito de vaca. Eu tenho uma vaca de pelúcia, aquela coisa toda. E é engraçado que eu falei assim, gente, ela tava assim, eu espero que você não ache ruim de eu te chamar de vaca. Eu falei, eu amo vaca, imagina. E ainda mais eu sou a vaca do Guimarães Rosa. Ah, foto de vaca. Você sempre gostou de vaca.
Aqui, tá faltando 10 minutos para a gente terminar. A gente está falando aqui falamos muito do curso, assim, como que ele despertou isso nas pessoas, né? Você podia falar um pouquinho, porque acaba que você abre poucas vezes as inscrições e as inscrições estão abertas. Você podia falar um pouquinho do curso, velho. Tá bom. Então, esse curso é um curso chamado Arte e Desenvolvimento Pessoal. Ele é um curso 100% online. Ele está lá na plataforma da Hotmart. Eu abri as inscrições para essa segunda turma agora, segunda-feira, e fecha no domingo só, dia 23. Né? Tem essa questão assim de ter que ter... resumindo, assim, são 18 aulas de mais ou menos 1h30. Tem os professores convidados sensacionais. O professor João Gabriel Marques Fonseca, ele dá uma aula inteira falando sobre Bach. A Incrível. Heloísa Feixas, que para mim é uma das maiores autoridades em educação musical no país. A O Heloísa dá Arnon que 2 apareceu aulas. aqui. O Arnon Quem? tá assistindo. O O Arnon Arnon tá assistindo aqui. também, ele dá uma aula comigo sobre o período barroco. O Arnon, um grande maestro, sensacional. A Elo, ela dá 2 aulas falando sobre teoria dos significados musicais, dando um pouco o nome aos bois, né? Da escuta, para que a gente assim ampliar ainda mais a nossa escuta. É um curso, gente, que ele é muito... Tá tudo misturado. Na verdade, quando assim... mas é o tema, você fala de barroco, depois de clássico, depois de romântico, mais ou menos. Eu falo de um monte de coisa diferente, é assunto demais, porque esse curso, para mim, ele é o reflexo de mais de 30 anos. É o reflexo de uma vida, né? É um reflexo de 42 anos de vida, de muita pesquisa, de muito estudo. Eu sempre tive uma facilidade de conectar áreas e domínios do conhecimento diferentes. Então é isso que eu falo, que eu faço. Eu falo de filosofia, eu falo de história, eu falo de ciência, eu falo de música, eu falo de pintura, mas tudo assim, coloco ali no mesmo saco, sacudo, porque a intenção final, e daí que vem esse comentário da Aparecida que eu falei, é como que a gente traz essas pequenas coisas, esses conhecimentos para a nossa vida, de uma forma da gente se enriquecer com isso. Eu acho que essa que é a chave. Olha a Lu Desculpa. falando aqui, ó. Falo e repito. Foi a melhor escolha da quarentena. Curso ampliou meus horizontes. Sou uma melhor professora depois do curso. A Luciana é professora de balé. E ela falando aqui em cima, o curso é maravilhoso. O Ô, JPEG Lu. também fez um comentário, também falou que fez o curso. Que ótimo. Maravilhoso. Obrigado. Muito obrigado, então. Mas Mas é isso assim, mesmo. É uma coisa que eu vejo. Isso que a Lu falou é o que acontece. É maravilhoso mesmo. então ele está nessa plataforma, ele é 100% online. Eu vou fazer 4 encontros presenciais não. Eu vou fazer 4 encontros online, ao vivo, justamente assim, para poder ter um diálogo, uma interseção com as pessoas, né? Por que essas vagas são limitadas? Porque eu tenho que responder as perguntas, eu tenho que responder os comentários, as dúvidas. Então, eu quero acompanhar de perto o desenvolvimento de todo mundo. Esses 4 encontros ao vivo é justamente para a gente ter essa interação. Às vezes uma pergunta que requer uma resposta mais elaborada, vai ser nesse encontro ao vivo. A última aula, que é uma aula de celebração maravilhosa, memorável, que é memorável para mim também, eu amo essa aula, ela vai ser dada ao vivo. A pessoa que não puder estar presente nesses encontros ao vivo, não tem problema, as aulas são editadas, gravadas, elas vão estar na plataforma. Uma outra coisa que ela não vai seguir durante muito tempo, que essa segunda turma, todo mundo tem um acesso vitalício ao curso. Então, assim, as pessoas que já compraram agora nesses 3 dias que está à venda, as pessoas daqui a 20 anos, se elas estiverem no Japão, na Alemanha, mas tem o login e senha da plataforma da Hotmart, tem um celular, um tablet, um computador, ela pode assistir de novo a aula que ela quiser. Eu preparei um material em PDF, gente, muito bem feito, Isso está muito sensacional. bacana. Para cada aula tem um material em PDF com várias páginas que a pessoa pode baixar, pode imprimir. Nos links que tem, então, por exemplo, na aula de Debussy, eu falo sobre Debussy, falo sobre Ravel, falo de um monte de obras que durante a aula a gente não vai escutar, porque senão a aula tem que ter 5 horas. Mas na referência tem lá as obras que foram citadas, com um link no YouTube. No PDF, você já clica nele e já vai direto para o YouTube. Ficou sensacional. É um curso, assim, como disse a Aparecida, né, assim, é um curso para a vida. Não é um curso para o músico, um curso para... Gente, eu estou falando isso com tanto orgulho e que, assim, com emoção, com orgulho, porque não só pelos depoimentos das pessoas, mas quando
eu estava em processo de preparar e de editar as aulas depois, cara, eu ficava assim, caraca, isso está muito legal, né? É um trabalho. Por quê? Porque é algo que representa a minha formação humana, a minha formação profissional. E eu tenho muito orgulho de mostrar, né, de mostrar e de levar isso para as pessoas. É o resultado de uma vida, né? É o resultado de uma vida. Aqui, ó, a Elisa falando aqui, eu quero fazer esse curso, aí o J. Pepper faça. A Lu falou, eu tenho visto todas as aulas de novo, vale a pena demais. Ah, que bom, gente. Então, E é o seguinte, entra no meu, tanto no meu canal do YouTube, Werner Silveira, quanto aqui no Instagram, é Werner_Silveira. Lá no Linktree, na minha bio, tem o link que você vai conhecer o curso, tem o link já para a página de compra do curso. No YouTube, todos os vídeos meus do YouTube, eles estão anunciando inscrições somente até o dia 23, vagas limitadas, e tudo tem o link para você acessar a página do curso, para saber mais. Ah, uma coisa que eu fiz no meu canal do YouTube, gente, é o seguinte, eu fiz uma degustação de todas as aulas. Então, se você quiser assistir um pedacinho de 1 minuto e meio, 2 minutos, das 18 aulas, dá para fazer isso no YouTube. Tem uma sequência de 11 depoimentos, tem depoimento da Lu, da Aparecida, do Pedro. Aqui, ó, Angélica Nogueira falando, o curso é maravilhoso e essa live também. E Então, aí aproveita, e, aí, e aproveita que a pessoa vai lá no canal do YouTube, já vai no seu e curte o seu também. Pois é, então. Bom, todas as nossas redes sociais estão aqui, né? No meu Instagram é só acessar na bio, tem o Linktree, vocês vão para o meu Facebook, para o YouTube, para o site, para o blog. E o Werner também, na bio do Instagram dele, no link, aí já vai para a inscrição do curso, né, Werner? Se quiser fazer a inscrição. Sim. Olha, falta 3 minutos. Então a gente tem que encerrar. Você quer falar mais alguma coisa? Aqui, ó, Ai, Renata ai. falando assim, muito legal, Werner, você fala com tanta paixão. Vou fazer também. Ué, Como gente, eu você fico muito feliz, assim, porque eu me preocupo, sabe? No sentido de que as pessoas entendam aquilo, assim, de que as pessoas absorvam. Esse é o grande. Na verdade, no final, a gente ampliar melhor a nossa escuta, a gente vai sentir mais prazer ao ouvir Beethoven, vai. Mas a grande questão é, a gente vai aprender a ouvir melhor o outro, né? Até ampliar a nossa visão, né, para poder enxergar e sentir mais prazer ali, para perceber um pôr do sol melhor, né? Mas é para olhar para o outro, é para olhar para o nosso mundo, é para enxergar além. Assim, a arte, ela é poderosa demais para a gente ampliar esses nossos sentidos, essas nossas percepções periféricas. Isso enriquece a nossa vida. Eu acho que a mensagem é essa aí. E a minha é a costura, né, gente? Quem for do time da costura e quem não for também, porque eu ensino desde o comecinho. Realmente, assim, foi uma descoberta na minha vida. Eu nasci com isso e eu descobri há pouquíssimo tempo que é o que me tira do normal, que é o que me tira do automático. Então, eu faço com muita paixão também. Aqui tá todo mundo elogiando, gostando. Queria agradecer demais a presença de todo mundo aqui. Que bom que vocês vieram. Eu tava com um medinho assim de não saber fazer e de não ter ninguém. Então, tô super feliz, super agradecida. Meu amor, muito obrigada por você estar aqui, estar na minha vida. E aí eu vou encerrar, gente. Olha, um beijo Faltando grande. quanto tempo aí? Tá faltando 1 minuto. Quer falar? Ah, tá bom. Eu quero, só um minutinho. Tá bom. Ai, gente, que medo. Lá vem. Então, aqui, ó. Ah, a Carol tá aí. Ai, que legal, gente. Tanta gente. Gabi. Ah, peraí, eu já sei o que ele quer. Eu abri. É porque a gente tá em casa. E eu trouxe. Era isso que ele queria. Ai, meu Deus, tem um cachorro aqui também. Ah, Samuel! Oi, gente. Ai, ai. Que palhaçada. Ô, Samuel, dá um recado aí, senhor.
Fala, Não. pode a boca. Gente, ó, obrigada. Vou encerrar. Ah, Olivia, peraí, vem, Olivia. Tá A louco. Olivia também. O celular vai cair. Tchau, gente. Tem certeza que vai encerrar?